A partir de agora, na Alternativa, Falando Nisso, o podcast da 102. Um bate-papo descontraído sobre os mais diversos assuntos. Acompanhe! Olá, você que nos acompanha, estamos iniciando mais uma edição do podcast Falando Nisso, o podcast da 102, sempre no oferecimento especial da Avelino Braganholo, papel e embalagens, e também o Mercado Marine de Passos Maia, sempre com muitas promoções para você. E hoje, nesta edição especial, com muita alegria, estamos recebendo a psicóloga e também a fonoaudióloga da APAE de Faxinal dos Guedes, a Josiane, e também a Nadiana Medeiros. Muito prazer recebê-las aqui. Josi, seja bem-vinda. Obrigada, o prazer é nosso de estarmos aqui compartilhando algumas informações com vocês. Da mesma forma, Nath, seja bem-vinda. Obrigada. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, na verdade são diversos assuntos, mas já a gente vai abordar aqui sobre o Abril Azul, que é um abril muito importante para a nossa população, para que muitas vezes quebre talvez alguns preconceitos que existem e também entenda um pouquinho para poder ajudar, né, as famílias que sofrem com isso, né, com o autismo. Mas antes a gente vai falar um pouquinho sobre essa instituição maravilhosa que Faxinal dos Guedes tem, inclusive atende cidades vizinhas como Vargião. Então conta para mim, Josi, qual que é o seu papel dentro da instituição APAE aqui de Faxinal? Então, eu sou psicóloga há 18 anos já, dentro da APAE, já maior de idade. Maior de idade, sim. E dentro da APAE nós temos todo um processo para receber os alunos lá que vão participar dos programas principalmente programa de estimulação precoce, que é o que a gente atende crianças de 0 até 4 anos. 5 anos. 5 anos, 11 meses e 29 dias. Nesse programa, a gente recebe as crianças que têm algum atraso do desenvolvimento, não necessariamente uma deficiência. Eles precisam chegar até nós através do posto de saúde, então é feito um atendimento médico e esse médico faz um encaminhamento para nós. Obedecemos a lista do CISREG e desde lá eles passam por avaliação. Essa avaliação é feita por mim, psicóloga, pela Nádia Fono, também tem terapeuta ocupacional, fisioterapeuta e pedagoga. E a orientação pedagógica, que é a pedagoga que faz esse processo. É um processo bem complexo porque atende diversas crianças que vocês têm que, de certa forma, descobrir verdadeiramente o que elas têm, né, dependência para que vocês consigam atender e dar uma vida digna para essas crianças, principalmente na parte da fono, né, que muitas vezes as crianças até, né, se falam um pouquinho errado, sofrem de certa forma um bullying, algo do tipo assim, né, Nádia? Sim, mas assim, na APAE, vamos falar pelos bebês, né? Que a gente pega as crianças mais velhas, porque a fala, ela vem, mas assim, os pais começam a se preocupar depois dos 2 para 3 anos, né? Mas a gente pega os bebezinhos que a gente temos 2 bebês, é meu coração. Sim, temos casos de criança com síndrome de Down, mas assim, muitas vezes chega por dificuldade na alimentação. Antes de ver um atraso maior, eles vêm com tipo... a criança não está se alimentando direito, não está ganhando peso. Aí quando vem encaminhada por esse motivo, aí quando passa pela avaliação, vê que tem questão motora ampla, motora fina, questões relacionadas à habilidade de cognição. Então, tipo assim, é toda uma equipe clínica que avalia e vê e traz para os nossos atendimentos, né? É toda uma... É perfeito, é uma equipe que cada um tem a sua parte. É um corpo que cada membro tem a sua função para que chegue, né, nesse atendimento especial, para que as crianças elas estejam, na verdade hoje a gente está falando de crianças, mas qual que é a idade que a APAE de Faxinal atende hoje? Nós temos alunos de 0 até 80 anos de idade. Legal. Vocês trabalham mais com a parte das crianças? Todos os alunos. A parte avaliativa, normalmente, ela concentra mais na primeira infância. Porém, o nosso trabalho dentro da instituição é com todas as idades. Legal, bacana demais. E falando nesse primeiro atendimento, assim, muitas vezes, como que é a reação dos pais? Como que eles chegam até vocês, assim? Eu penso que já melhorou muito, sabe? Sim. As pessoas hoje, elas têm muito nítido aquilo de que você precisa desenvolver o teu filho, porque é o mundo que vai cobrar dele depois.
Então, justamente por isso, as pessoas, elas já teve um processo, assim, um tempo onde elas tiveram muita dificuldade de aceitar. Mas hoje não. Hoje você pensa no que o teu filho vai ser no futuro. Então, você quer que ele seja o melhor. Para ele ser o melhor, ele tem algumas coisas que agora precisam ser melhoradas para que no futuro ele tenha um desenvolvimento saudável e tranquilo. De certa forma, hoje, a educação especial a gente vê como uma ferramenta que vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. E aqui em Faxinal a gente tem um ganho bem grande, que é a pediatra. A pediatra nos encaminha bebês prematuros para avaliação. Sim. Tem vezes que eles chegam para uma avaliação com 2 meses, com 90 dias. Acontece, né? Acontece. Com 37 dias, porque já pegamos o bebê com 37 dias. Então, tipo assim, essa é uma situação boa que a gente tem aqui no município. Que muitas vezes a gente vai avaliar, é só orientar. Tipo, se você orienta a criança, porque assim, a gente avalia, se não se enquadra no nosso quadro, a gente reavalia, a gente sempre pede para a família nos procurar com 6 meses. Ou a Josi faz buscativa muitas vezes, para a gente estar reavaliando a criança. Vamos supor, ela vem, porque assim, a criança, ela tem os marcos do desenvolvimento. E assim, desde o primeiro mês, ela tem algumas coisas que ela tem que fazer. Então, a gente avalia, tanto eu quanto a Bruna, que é a TO, terapeuta ocupacional, o Cristiano, que é fisioterapeuta, é mania da gente abreviar tudo, né? É verdade, é verdade. Que aí a gente vai chamando por apelido, né? Então, bem isso. Aí a gente faz toda uma orientação para a família, porque assim, nessa parte, a psicóloga não entra, por quê? Porque a criança é muito novinha, mas ela orienta a mãe, porque algumas vezes também a mãe fica com aquela situação, porque a criança era para ter nascido no tempo certo e, querendo ou não, ela veio um pouquinho antes. E isso pode acarretar um atraso. Aí a gente avalia, e se ela não tem nenhuma, como se diz, se for um atraso leve ou alguma coisa assim que a gente só orientar mesmo, a criança evolui, a gente faz essa orientação e depois a gente retorna com a criança. Legal demais. E Josi, dentro dessa busca ativa, creio que tem algumas dificuldades que você enfrenta. E dentro dessas dificuldades, quais são as mais comuns? Normalmente, assim, são 2 extremos. Tem o extremo, assim, de quem não aceita um diagnóstico e tem o extremo de quem quer um diagnóstico. Então, são os 2 extremos e chegar a nivelar isso é a maior dificuldade que tem. Com toda certeza. E falando na parte da fono, qual que é os principais trabalhos que você faz dentro da APAE hoje? São muitos. Vamos supor. Eu avalio, eu sou da equipe clínica de avaliação, já estou na APAE há 11 anos e durante esses 11 anos eu sou a fono que faz a avaliação. Faço na avaliação, se ele é nosso aluno, ele entra, mas mesmo assim já faço alguma orientação para a família. Então, a gente avalia, orienta a família, orienta as professoras, porque assim, talvez eu não pegue a criança toda semana, porque querendo ou não, é uma demanda grande e eu só venho nas quintas em Faxinal. Então, o que acontece? A gente tem toda uma orientação, porque a professora, a pedagoga é quem é a nossa mão. Porque muitas vezes a gente não consegue ter uma troca com a família efetiva, porque a gente está num horário que a família está trabalhando, então quem tem mais essa vivência maior é as professoras. Então a gente está sempre orientando, porque se acontecer, vamos supor que essa quinta eu não consigo atender o João, só que o João não vai ficar sem atendimento de fono, por assim dizer, porque a fono vai toda semana, quando ela vai entregar a criança para a professora, para o pedagogo, ela fala assim, olha, dá para trabalhar isso, isso e isso, porque essa é a troca da PAI. A TO, ela orienta a pedagoga. O físio orienta a pedagoga, porque a gente tá ali para um ajudar o outro. E se elas têm alguma dúvida, elas vêm me procurar para auxiliar. Porque assim, pode ser que tenha um paciente que eu não atenda. Que no momento ele não precisava de fono. Mas aí, que com porque assim, quando as pessoas começam a ficar mais velhas, elas começam a ter dificuldade. Aí as professoras, as pedagogas, elas vêm atrás para perguntar, olha, Joãozinho tá assim, a Maria tá assim. E aí faz essa troca, porque isso é muito importante na PAI, porque não é um trabalho desmembrado, não vai lá só na fono. Não, ele tem que ir na fono, tem que ir na psicóloga, tem que ir na TO, no físio, na pedagoga.
Temos musicoterapia para os nossos alunos. Então, tipo assim, tem a ecoterapia também. Então, é todo um trabalho envolvido. Não é uma coisa desmembrada. A fono tá ali para auxiliar, junto com a psicologia, com todas as outras áreas. É um trabalho em conjunto que Sempre. envolve muitas pessoas. E nesse diagnóstico, nesse primeiro diagnóstico, qual que é os sinais que talvez os pais podem perceber na criança? É muitos. São muitos, mas vamos começar pelos atrasos, né? Sim. O atraso de desenvolvimento. Como a Nádia falou, existem os marcos. Esses marcos, a gente tem lá uma certa idade para balbuciar, para segurar o pescocinho do bebê. E quando acontecem esses atrasos, eles já são sinais de que alguma coisa não está 100% Não tá legal. certa. Isso. Aí qual é a orientação? Busca-se a pediatra. A nossa pediatra, ela é extremamente competente assim nesse sentido e muito parceira. Então ela tem uma visão muito holística das crianças todas aqui do município e ela faz esse encaminhamento para nós. E qual que é a importância de ter esse diagnóstico precoce, já lá no início? É bem importante, porque assim, talvez a criança tenha uma deficiência auditiva. Só que a família passa desapercebida. Porque, tipo assim, ela não responde quando a mãe fala, alguma coisinha assim. Mas a mãe fala assim, só não tá me dando atenção. Só que não, a criança talvez não tá escutando. Porque assim, a criança, ela tem uma faixa diferente da do adulto para escutar. E igual uma criança até... quando eu estudei, eu me formei em 2014, a regulamentação era até as 12 anos, tinha que escutar em 15 dB, de 0 a 15 dB. Já o adulto é de 0 a 25, então é uma diferença grande, porque tem as frequências dos fonemas. E pode ser que ela tá com alguma coisa e não conseguiu escutar bem, não fala. E aí tem a situação. E aí o que acontece é os atrasos, ou a criança que fala errado. Porque assim, na realidade, um marco que dá pra pensar desde o bebê, quando a criança nasce, quando a criança tem problema pra sugar. Olha só. Sim, porque quando a criança tem... Porque a mãe fala assim, eu amamentei. Acontece muitas vezes, né, Josi? Eu amamentei. Tá, mas e como... e ele pegou bem? Sim, pegou muito bem. Você rachou o peito? Ela falou, sim, meu Deus, menina. Quase que eu perdi o peito. Aí é quando você fala assim, não, ali ele já estava mostrando pra você que tinha alguma coisa errada. Que já começou ali. Que pode ser que, às vezes, ele nem precise de atendimento nenhum. Só que... Orientação. É só orientação, mas pode ser que, sim, tem uma alteração motor oral bem importante. Que, assim, talvez ele tenha tido alguma situação no parto, porque, assim, as pessoas acham que é só no útero que acontecem as coisas. Não, pode acontecer no parto também. Então, são várias coisinhas que juntas dão um bolo no final. E falando principalmente sobre o Abril Azul, né, sobre Sim. o TEA, Josi, ainda existe um certo preconceito das pessoas, talvez por falta de conhecimento, por falta de informação, por falta de estar presente no dia a dia com essas pessoas? Sim. Isso é uma coisa que, creio eu, que aos poucos as pessoas vão entendendo a pluralidade da vida, vamos dizer assim. A vida é plural, né? Nós não somos ninguém é igual a ninguém, somos todos diferentes. Mas ainda assim existem alguns preconceitos, algumas dificuldades de entender e de até respeitar. E com certeza a APAE, que digamos é a escola especial, e a família, elas têm que encaminhar junto. Se não caminhar junto, é difícil, né? Sim. Na verdade é uma caminhada longa. E junto com a APAE, junto com as escolas, junto com os familiares, com os amigos, com os vizinhos, com todos. Então, todos temos que abraçar uma mesma causa. E, Nádia, todos nós somos únicos. Sim. E principalmente essas pessoas, quando se fala no autismo, eles são hiperativos, eles têm uma habilidade, assim, alguns com desenhos que é incrível, né? Sim, é que na realidade eles têm o hiperfoco, né? E assim, não só o TEA, mas o TDAH também tem essa situação. Então, tipo assim, é que hoje em dia como eu posso te explicar? A criança, ela tem tido mais laudo de TEA, porque assim, você vai no médico, a criança talvez não consegue partilhar
o médico já acha que é um TEA. Só que não é bem assim. Tem critérios, porque, meu filho tem hiperfoco. Não, o TDAH também tem hiperfoco e tem outras patologias. Por isso que se é importante uma avaliação multi. Porque pode ser que ele tenha a habilidade maior em uma coisa e menor em outra. E, inclusive, não é só TEA, TDAH, mas também temos outras habilidades, né? Que também tem hiperfoco. Isso. Legal demais. E para quem está nos escutando, principalmente as famílias, o que elas precisam? Conhecimento, acolhimento, paciência, o que elas precisam fazer? É um combo tudo isso, né, Nath? Sim, tudo. Precisamos de conhecimento, de acompanhamento, de orientação, de acolhimento, de cuidado. Sim. Tudo isso. E falando em orientação, qual que é, o que a Josi orienta as mamães que estão escutando hoje, o que a Nádia orienta os papais, o que eles devem fazer, começando pela Josi? Buscar, quanto mais conhecer, melhor. E buscar, sim, esse contato conosco também. Quanto mais a gente tiver... Porque ali a gente colocou, né, dessas... das características, porém, as características, elas são únicas em cada um. É muito difícil a gente achar um autista que seja... Não, igual nunca, né? A nenhum outro. Então, cada um tem as suas especificidades. Então, dentro das suas especificidades, a gente tem que buscar o conhecer e tentar desenvolver as habilidades que estão em defasagem. E da mesma forma, Nádia, qual que é a sua indicação? Bom, a indicação é, se uma criança já teve dificuldade na hora da mamada, ou teve engasgos, porque assim, acontece bastante engasgos também, né? Então, já são dois alertas, porque assim, se ele teve dificuldade para mamar e teve engasgo, vamos pensar no bebê, tá? Depois a gente fala do maiorzinho, mas vamos pensar no bebê. Se teve engasgos e teve alteração para mamar, já é interessante fazer uma avaliação fonoaudiológica, né? Mas assim, se você vê que com 2 para 3 meses, agora eu não me recordo certinho, mas ele já tem que sustentar o pescoço. Sim. Se ele com 2 a 3 meses ele não tá sustentando o pescoço, então é interessante tá vendo no posto, pedir uma avaliação de físio, tá? Não quero ir na PAI. Porque temos, querendo ou não, um preconceito, né? Não, eu acho que assim, já foi bastante disseminado, assim, já não temos tanta situação igual antigamente, era por livre demanda, então era mais fácil chegar nas famílias, né? Porque, tipo assim, poderia um vizinho vir conversar com a gente ia lá fazer uma busca ativa. Hoje em dia não pode isso, né? Tem tudo via posto de saúde. Então, é bem isso. A gente tem que só pensar que se a criança teve atraso ali no levantar a cabeça, no sugar, no engasgo, porque engasgar não é interessante, tá? Foi um episódio, mas será que a coordenação dela, porque o bebê ele tem que ter uma coordenação para respirar, sugar e deglutir. Então, tipo assim, essa coordenação tá boa? Ou pode ser que o bebê tenha problema respiratório. Por quê? O sugar não é só sugar, né? Então, tipo assim, pode ser que tenha um problema respiratório. E se você vê isso pequenininho, você consegue evoluir mais rápido, porque a gente tem as janelas do desenvolvimento. Não é que a gente para de evoluir, não. Aqui estamos na área neurofuncional exatamente porque amanhã vai sempre melhor que hoje. Tá? Mas assim, tem a janela dos 4 meses, dos 12, do 24 e do 48. Mas quanto mais perto da janela dos 4 meses, mais fácil uma reabilitação. Porque assim, não é uma reabilitação, é uma habilitação. Porque assim, quando a criança começa a pegar vícios, igual criança com alteração de fala, vamos pensar na alteração de fala. Uma criança com alteração de fala, quando você vai instalar um fonema, é tranquilo se ela não fala aquele fonema. É fácil instalar o fonema. Só que assim, as palavras que ela já falava errado, demora-se muito tempo. Porque ela já automatizou errado. E aí tem vezes que o pai fala assim, mas é tão lindo, como é que fala? Lato para rato. É tão lindo. Não é lindo, gente. Tem que ver, porque ali temos uma alteração que pode ser auditiva, pode ser motora. Então é uma coisa que os pais têm que ficar alerta. Porque, assim, tem as fases, sim, dos fonemas. Só que, assim, se uma criança de 3 a 4 anos fala lato, é interessante ver, pelo menos, se não é uma alteração auditiva. Porque, assim, tem, assim, a janela do desenvolvimento da fala também. Assim como do motor, todos, né? E aí, o que acontece? Se a criança tem alguma alteração auditiva,
por mais que você tente ensinar o correto, enquanto não tratar essa situação, você não consegue ir pra frente, porque tem toda uma situação pra gente ver aí. É muito mais complexo do que a gente imagina, mas é sinais simples no dia a dia que a pessoa pode perceber isso, né? Sim. Na parte da fono. E muitas vezes as pessoas acham que fono é uma coisa bem simples, mas não é tão simples não, né? Na realidade, acham que fono só ensina a falar. Só que assim, eu sempre costumo falar que assim, a fala é a cerejinha do bolo, tá? Literalmente, a cerejinha do bolo. Antes disso, a criança precisa ter toda uma troca, porque assim, a criança tem que parar pra ver, meu filho não tá falando, mas tá, você sentou com ele no chão e tentou brincar com ele 5 minutos? Ele tem um brincar funcional? Se ele não tem um brincar funcional, peraí, também é um sinal de alerta pra talvez pensar em uma avaliação, porque assim, se você tentar brincar com ele, porque assim, o que acontece depois da pandemia, ficou-se muito em telas, porque os pais, todo mundo precisava trabalhar, né, porque mesmo em casa estavam trabalhando, o que eles fizeram? Eles deram tela, e com isso, existe sim também atraso o motivo do atraso é por tela, e a dificuldade de interação. É que muitas vezes para os pais é mais fácil colocar a tela na frente do que incentivar, motivar, né, exercitar a criança. Mas é uma coisa que eu falo, é que assim, você usar a tela a teu favor, tudo bem. Igual tipo assim, você fazer aquele momento de família. Eu não sei se eu sou da época do Faustão no domingo, né? Amigo, tô falando propaganda. Então, aí o que acontece? A gente sentava no fim do domingo, a família inteira. E ali você conversava, você via o programa, tinha toda uma troca. Faustão, Silvio Santos, Domingo Legal, era o momento de família. Sim, e isso já não teve com a minha filha, porque já tava todo mundo, cada um tinha uma situação em casa, então já não tivemos esse movimento. Mas assim, a gente sempre fez a hora do filme, o desenho, sempre assisti programas infantis, tem aquele filme da Frozen, eu assisti ele umas 70 vezes, eu acho, mas tudo bem. Sim, porque era um momento que, tipo, só que assim, é um momento de partilha. Hoje eu escolho, amanhã o João escolhe, depois da manhã a Fernanda escolhe, tipo assim, cada um. Não fazer a criança, porque acontece muitas vezes que a televisão ou o celular é usado como distrator. Celular eu acho que não é interessante, porque é uma tela pequena, a televisão pelo menos tem alguém passando na frente, é um distrator, mas o distrator é maior, tá? Porque aqui, o que acontece com o celular? Ele reduz o mundo, né? Fica só aqui, na tua mão. Não vem nem mosquito, porque se tiver um mosquito aqui perto, você chega mais perto. Então, tem essa situação. Então, você tem que usar como a favor, não contra. Igual, tipo, eu ligo a TV pra fazer comida. Não. Acontece com os pais, com os pacientes que eu atendo, eu sempre falo, não, você vai usar numa hora que você consegue sentar pra cantar a musiquinha. Porque aí você tá ali fazendo uma troca com cantar a musiquinha. E não só a musiquinha da criança. Você fazer a criança entender que ela precisa ter a música da mamãe, do papai, da vovó, do cachorro, do papagaio, para ela começar a ter isso. Porque acontece muito das crianças ter rigidez cognitiva, porque ela sempre tem tudo na mão. E não é tão interessante. Tem essas situações. Bacana demais. E pra gente já ir se encaminhando pro final da nossa conversa, a gente poderia ficar aqui o dia todo falando sobre isso, porque é um assunto muito importante. E, Josi, qual que é a importância dessa campanha do Abril Azul? Para, com certeza, conscientizar as pessoas, trazer informação, como até a gente já comentou aqui, talvez no passado teve mais, sim, um preconceito. Hoje as pessoas já estão entendendo um pouquinho mais sobre isso e até estão apoiando as pessoas, as famílias, e com certeza esse apoio é muito importante. Totalmente. Isso. É a disseminação do conhecimento, né? Quanto mais conhecimento você dissemina, e esse período aqui é um período muito rico nesse sentido, é melhor porque as pessoas têm mais conhecimento, elas buscam compreender mais, entender. A gente não tem mais facilidade para compreender as situações, algumas situações pelas quais a gente tinha algum tipo de julgamento anteriormente, sabe? Então, quanto mais a gente tem conhecimento, menos a gente julga. Com toda certeza. E Nádia, para a gente ir finalizando, qual que é a mensagem que você deixa para os pais, né, os familiares que estão nos ouvindo neste momento e até pessoas, os vizinhos, a comunidade em geral? Sim.
Bom, eu acho que é sempre importante pensar a criança como ela mesma, não fazer comparativo. Tipo, eu comparei o João com a Maria. Não existe comparativo, mas você tem que comparar a criança com ela mesma. Se ela estava fazendo porque assim, no TEA a gente tem a poda neural. Vamos falar do TEA porque estamos no abril, no mês da conscientização. O que acontece? Existe a poda neural. A criança estava verbalizando, para de verbalizar. A criança estava comendo tudo e de repente começa a comer só um alimento. Então, tipo assim, tem vezes que, é preferência, tá? Não, se ele aboliu quase todo o cardápio que ele comia e foi para um alimento só, vamos supor, pro arroz ou pra batata, ou coisas assim, é interessante você verificar. Ele não gosta de macarrão com molho. Tá, a gente tem que ver. Mas ele come pizza com molho de tomate? Então, porque assim, também tem isso que as pessoas falam, meu filho já não come, só come macarrão puro. Tá? E é uma coisa que eu faço na anamnese, eu pergunto, mas ele come pizza com tomate? Com molho de tomate? Sim. Ele não come carne de jeito nenhum. Mas ele come pastel de carne? Come! Então, tipo assim, são coisas que a gente tem que verificar o motivo, a situação. Então, é bem importante sempre comparar o teu filho a ele mesmo. Tá? E claro, sim, comparar os marcos do desenvolvimento, que dá pra ver, é só colocar no Google lá, marcos do desenvolvimento, o CDC soltou ano passado? Eu posso só... Sim. A gente sempre, quando a criança nasce, já recebe a carteirinha de vacinação. E a carteirinha, assim, a gente acompanha as vacinas, tudo, mas lá ela tem algumas folhas que elas são justamente sobre o desenvolvimento. 99,9% das carteirinhas que a gente vê, elas não têm esse acompanhamento pela família. E ele é extremamente importante. E é um documento que você já tem. Talvez por falta de orientação mesmo, sabe? Então, a partir de agora, sim, que as pessoas também criem o hábito de fazer esse acompanhamento do desenvolvimento através da carteirinha de vacinação. Porque você recebe. A criança nasceu, você vai receber lá com todos os dados do nascimento, com todo o acompanhamento da vida médica da criança. E lá tem. Até então fica a dica, né, pro pessoal. Vai ter muita gente que agora vai ir lá olhar a carteirinha. Vai olhar e vai acompanhar, que o objetivo é esse. Que usem o instrumento que temos, né? Bem isso. E hoje em dia já tem protocolos que com 1 ano e meio já consegue diagnosticar TEA os médicos, sim, né? Então, tipo sim. assim, fora a equipe clínica, porque o TEA, ele não é ele é um diagnóstico médico, né? Eu sou Nadiana Sofone, eu não crivo que a criança tem TEA ou não. Isso não é pertencente à minha profissão. Eu vou falar das habilidades de comunicação, linguagem e fala. Igual a Josi vai ver a cognição, a interação. Comportamento. Então, tipo assim, são diferentes. A gente junta, mas quem criva o laudo, acho que quem cria... Vocês fazem parte do processo. Isso, a gente faz parte do processo, mas finalmente quem é feito é pelo médico, né? Então, tipo assim, é bem importante também procurar. E eu sempre falo que hemograma e neuropediatra, acho que a criança deveria fazer pelo menos uma vez na primeira infância, assim, pra dar certinho. Porque assim, o hemograma é feito na consulta recorrente, né? Que é necessário ser feito lá para acompanhar tudo certinho. Por que o neuropediatra também não poderia ser, tipo, na primeira infância? Em primeira infância é 3 anos, né? É 36 meses. Então, tipo assim, conseguir uma consulta com o neuropediatra só para fazer uma avaliação. Porque tem vezes, quando a gente faz a avaliação, que a gente solicita uma consulta com o neuropediatra, a família fica, meu Deus, meu filho, não, talvez a gente só quer que ele veja para ver que o desenvolvimento talvez tenha algum atraso ou tá normal. Então, também a família, quando o médico, o pediatra, solicita uma consulta com o neuro, porque se ele solicita, é só mesmo para descartar qualquer coisa, porque mesmo que seja mínima, é interessante fazer o descarte. Legal demais. Foi muito bom conversar com vocês aqui. Nosso tempo é meio curto, mas a conversa fluiu bastante e com certeza esclareceram bastante dúvida do nosso público. Josi, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a vocês pela oportunidade também. Estamos sempre à disposição. Convido as pessoas para conhecerem a PAI também, entenderem um pouco mais os nossos serviços lá, que são válidos, extremamente válidos. Sim, totalmente. Da mesma forma, Nádia, muito obrigado por esse bate-papo, esse conhecimento, a gente ampliando um pouquinho mais, né, a área da fono aqui hoje. Sim, a fono é uma área que é desde o nascimento até a senescência mesmo.
Legal demais. A gente conversou então com a Josi, psicóloga, e a fono Anaide da APAE aqui de Faxinal dos Guedes, aqui no nosso podcast Falando Nisso, que vai ao ar toda quinta-feira ao meio-dia e também fica salvo lá no canal do YouTube. Você que está acompanhando pela rádio, quer assistir novamente, vai lá no canal do YouTube Falando Nisso, você se inscreve lá e toda quinta-feira tem episódio novo para você. Sempre agradecendo a Avelino Braganholo S.A. e também o Mercado Marine, que são os nossos patrocinadores, e principalmente agradecer a você pela sua audiência. Um forte abraço e até mais. Acabamos de apresentar Falando Nisso, o podcast da 102.